Olá, tudo bem? Eu estou aqui dando continuidade ao vídeo que gravei ontem para falar de mais algumas verdades inconvenientes que este Mundial está a revelar. Vou começar por uma verdade inconveniente, ao contrário daquilo que falei ontem, que neste caso é uma verdade inconveniente em relação ao futebol brasileiro e especificamente em relação ao Palmeiras. Porquê? O Palmeiras, a seguir ao Flamengo, é o clube com maior capacidade financeira do Brasil atualmente. O Palmeiras tem a sua dívida perfeitamente controlada e tem um orçamento bastante grande, tanto que investiu muito mais do que o Flamengo para reforçar o seu elenco. No entanto, isto tem resultado um fracasso completo. O Palmeiras, com tudo aquilo que gastou, não tem hoje uma equipe mais forte do que a que tinha no ano passado. Disso eu não tenho a menor dúvida. E aqui eu responsabilizo não só a direção do Palmeiras, mas também o Abel Ferreira, que é tão enaltecido pela torcida do Palmeiras, é tão enaltecida inclusivamente pelo jornalismo e pelos adeptos portugueses pelo facto de ser português, e que ele mesmo mostra um defensor do Mourinho. Só que o Mourinho hoje é um treinador ultrapassado. O sistema que jogava o Mourinho, que deu excelente resultado no Futebol Clube Porto de 2004, foi um sistema que não voltou a repetir. O Mourinho nunca, desde que saiu do Futebol Clube Porto, nunca mais atingiu. Claro, teve aquele período no Chelsea, que ele se tornou o ídolo do Chelsea. Pronto, ok. Tem então esse período em que ele sai do Porto até ao Chelsea, em que ele se apresentava e naquela altura era considerado provavelmente, se não o melhor, um dos melhores treinadores do mundo. Hoje o Mourinho é um treinador ultrapassado e o Abel Ferreira, como pretendendo ser uma cópia do Mourinho, mais atrasado ainda, porque nem sequer é igual, não é original, é uma cópia. Eu vejo, por exemplo, a contratação do Vitor Roque. Assim, aquilo que eu vou dizer agora pode soar... isso é muito fácil dizer isso agora. Mas, acredito você ou não, aquilo que eu vou dizer agora é uma ideia que eu já tinha, é um sentimento que eu já tinha na altura em que os factos ocorreram. Quando o Vitor Roque estava no Atlético Paranaense, eu que sempre acompanhei bastante de perto o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, por motivos óbvios, porque tenho nacionalidade brasileira, apesar de estar há muitos anos em Portugal, sou torcedor do Flamengo e aqui em Portugal sou torcedor do Futebol Clube do Porto, como algumas pessoas já deverão saber, e acompanho sempre muito de perto, e aquilo que eu vi o Vitor Roque fazer no Atlético Paranaense estava longe de me chamar a atenção. E quando eu vi o valor que o Barcelona pagou por aquele jogador, eu pensei para mim, boa sorte. Eu não estou a ver o Vitor Roque a vingar no Barcelona. Eu já não estava a ver naquela altura o Vitor Roque a vingar no Barcelona. O Vitor Roque pode se transformar num jogador excepcional? Claro que pode. Basta olhar para o Rafinha. O Rafinha é um jogador que há poucos anos atrás, quando jogava no Braga, por exemplo, no Brasil ninguém o conhecia. Há vários exemplos de jogadores que, quando se revelaram, já se revelaram numa fase avançada da idade. Pode perfeitamente acontecer do Vitor Roque vir a tornar-se, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, um jogador muito melhor do que é hoje. Só que hoje ele está longe de valer aquilo que o Palmeiras pagou para repatriá-lo. Eu quando ouvi que, depois de tudo que se viu dele, que evidenciou que o Palmeiras achou que era boa ideia pagar 25 milhões de euros por um jogador que para mim resultava evidente que não valia. Eu não pagaria, pode parecer exagero, eu não pagaria metade desse valor pelo Vitor Roque.
Eu não pagaria metade desse valor. Para mim, era um jogador que, como eu disse, pode se tornar um jogador excepcional, mas neste momento não é. E com esse dinheiro, seria possível ao Palmeiras ter contratado um ou dois jogadores que há no Brasil, jogadores melhores que o Vitor Roque, que com esse dinheiro daria para contratar e se calhar não gastava esse dinheiro todo. Em relação ao Paulinho, a situação é um bocado diferente, porque o Paulinho é realmente um excelente avançado, que se não fosse os problemas de lesão que ele tem, seria um jogador para jogar inclusive na seleção brasileira. O Paulinho é um jogador que esse sim vale dinheiro. O problema é que infelizmente é um jogador que tem muitos problemas com lesão e em relação a isso, também acho que foi outro erro que o Palmeiras acabou por cometer, tanto assim que contratou o jogador e só agora começa a utilizar e pelo que se viu ontem está evidente que o jogador não está ainda em condições físicas de poder render aquilo que se espera dele. Bom, mas ainda posso admitir que o Palmeiras possa ter feito uma aposta sabendo o valor do jogador, que os problemas físicos dele se venham a resolver e que ele se torne um jogador o jogador que é. Portanto, isto para dizer o quê? Que o Palmeiras, embora tenha muito dinheiro, é, a seguir ao Flamengo, o clube que tem melhor situação financeira, tem as suas contas perfeitamente controladas, tem um superávit, mesmo sem a venda dos jogadores, significativo, e com a venda dos jogadores ainda mais expressivo é o superávit das contas do Palmeiras. Portanto, é um clube que tem uma situação que permitiria ter um plantel, como se diz em Portugal, ou um elenco, como se diz no Brasil, muito melhor do que aquilo que tem. Agora, eu quero falar de uma outra verdade inconveniente e que é o seguinte. Eu sinceramente não entendo como é que os clubes europeus pagam salários altíssimos aos scoutings, pessoas que ganham para acompanhar o futebol mundial, para escolher jogadores, e eu vejo jogadores que nunca sequer foi cogitado jogar na Europa e que já há muito tempo se revelam jogadores inclusivamente para jogar em algumas das principais equipas das ligas europeias. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O João Arias, do Fluminense. O Bruno Henrique, do Flamengo. Que as pessoas que viram o último jogo que ele fez ficaram impressionadas com ele. O Bruno Henrique, hoje, não faz muito sentido ir para a Europa devido à idade que tem. Mas aquele Bruno Henrique, e até melhor do que aquilo, muito melhor do que aquilo que se viu, já passou pelo Flamengo, inclusivamente em 2019, quando o Flamengo jogou a final, aquela célebre final contra o River Plate. Pelo menos nessa altura, esse scout tinha a obrigação de ter visto que estava ali um jogador que seria um excelente reforço para muitas equipas europeias. Então eu não entendo, é outra verdade inconveniente que eu trago para aqui, como é que há clubes que pagam salários de fortuna e não veem esses casos. São capazes de contratar por um valor muito além do que aquilo que vale jogadores como o Vitor Roque e passar de lado, não se dar conta de um jogador como o Bruno Henrique. Mas eu poderia citar outro. Eu poderia citar, por exemplo, o de Arrascaeta, no Flamengo, que já joga há vários anos no Campeonato Brasileiro, jogou alguns anos no Cruzeiro, já está não sei, 6, 7 anos no Flamengo, sempre a jogar em grande nível e nunca nenhum scout do mundo se deu conta que estava ali um jogador de valor excepcional. E agora eu vou citar um exemplo de um jogador que corre o risco de mais uma vez ser olhado de lado e que eu antevejo, posso estar enganado, porque ele é um jogador que está no início do início da sua carreira,
mas que pode acontecer com eles como com outros, e o futebol brasileiro até agradecerá. E estou a falar do Wallace Ian, aquele jogador que entrou e que marcou o golo que marcou. Tá, só porque ele entrou assim. Não, eu já vi o Wallace Ian entrar outras vezes na equipa do Flamengo, já vi alguns trechos dele a jogar na equipa do Sub-20, e ele já mostra um talento muito superior ao que o Vitor Roque, alguma vez, quanto a mim, alguma vez demonstrou. Eu comparo muito a maneira dele jogar, e até pela força física, atendendo à idade que tem, faz-me lembrar em alguns aspectos o Adriano. Ele talvez ainda não tenha revelado a força do remate, do chute que tinha o Adriano. Mas em alguns aspectos, sobretudo em alguns aspectos físicos, faz muito lembrar o Adriano. E era um jogador que, mesmo que eu acredito que muita gente no Brasil ainda não se deu conta do jogador que está ali. Mas há outros que ainda nem sequer jogaram, que não jogaram agora neste Mundial, mas que faz parte do elenco do Flamengo. E eu estou muito curioso, eu estou a gravar este vídeo antes do jogo do Flamengo, em que o Flamengo naturalmente vai jogar provavelmente com a equipa B reforçada, com alguns titulares. Eu estou muito curioso para ver quando o Flamengo puser alguns desses jogadores e que eles jogar aquilo que eu acredito que eles são capazes de jogar, porque eu já vi como eles jogam, as pessoas ficarem a ver, mas como assim? Como que é que o Flamengo é capaz? Eu reparo no risco que eu estou a correr neste momento a dizer isso antes do jogo. Porque eu confio no elenco do Flamengo. O Flamengo tem um plantel, e agora, isto que eu vou dizer vai chocar muita gente, se calhar inclusivamente muitos torcedores, até do Flamengo. Eu, quando olho para o plantel do Flamengo, eu não vejo um plantel inferior às equipas da primeira prateleira do futebol europeu. A primeira prateleira já é exagero. Está a pôr o Flamengo ao mesmo nível do Manchester City. O Real Madrid eu destaco um pouco, porque o Real Madrid, embora não esteja a jogar o futebol que se espera deles, tem um plantel para jogar muito mais do que aquilo que está a jogar. O problema é que também, é outra coisa que eu costumo dizer recorrentemente, é que, e a história prova aquilo que eu vou dizer agora, é que para se fazer uma equipa excepcional não é necessário ter jogadores excepcionais. A história mostra alguns exemplos disso. E o Real Madrid, sempre que apostou em grandes jogadores, em grande espetáculo, não ganhou nada. Eu lembro, por exemplo, os Galácticos, que tinha de facto um elenco extraordinário e que nunca ganhou nada em comparação com outros elencos do Real Madrid, em que não tinha esses jogadores galácticos. Mas eu vou citar alguns casos mais flagrantes. Por exemplo, em 2004, quando o Porto é campeão europeu, em que formou uma equipa à base de jogadores recrutados em equipas secundárias do Campeonato Português. Por exemplo, tinha um jogador chamado Derlei, para quem não conhece, para pessoas que me seguem no Brasil, um brasileiro que jogava numa equipa aqui em Portugal, que sempre que estava na primeira divisão lutava para não descer de divisão, e hoje está na série, está na segunda ou terceira divisão, chamado União de Leiria. E esse jogador foi um dos jogadores principais, fundamentais, para a campanha do Futebol Clube do Porto durante esse período e até o título europeu. O Porto, naquela altura, o único jogador que tinha que se podia chamar um craque era o Deco. O resto eram jogadores que não despertaria, e assim como não despertou, grande atenção de grandes clubes europeus. Agora, como equipa, funcionava de forma impecável. E vou dar aqui agora outro exemplo. A Alemanha, que ganhou 7-1 ao Brasil. Façam o seguinte exercício. Coloquem o elenco da seleção brasileira lado a lado com o elenco da seleção alemã e faça a comparação sem o viés do 7-1. E vocês vão ver que
Se fizermos pegar nesses dois, colocar esses jogadores todos cara a cara, se calhar vamos ter uma relação, sei lá, de 6-5 ou 7-4 em favor da seleção brasileira. E, no entanto, a seleção alemã enfiou 7-1, e que poderia ter sido até mais, a seleção brasileira. Porquê? Porque era uma equipe, funcionava como equipa, tinha um conjunto. Então, o que é que acontece? Aquilo que eu vejo, por exemplo, que o Filipe Luís está fazendo, por exemplo, no Flamengo, é que ele está a juntar duas coisas que as pessoas não se estão a dar conta. É que tem um elenco com alguns jogadores muito bons e que, funcionando em conjunto, é uma equipa, sim, para disputar a primeira prateleira do futebol mundial. Esta é a minha opinião, você pode concordar ou não, deixa aí nos seus comentários se você concorda ou não. Essa é a minha opinião. Agora, eu quero falar também eu quero dar um destaque aqui, eu já falei um pouco, mas eu quero dar aqui um pequeno destaque em relação ao Bruno Henrique. E, mais uma vez, trazer essa questão do scouting. E eu me questiono, como é que é possível um jogador que passou por tudo aquilo que ele passou? Para quem não sabe, o Bruno Henrique teve alguns problemas que poderia ter posto fim à sua carreira, e sempre que voltou parecia que não tinha feito nenhum interregno na sua carreira, que sempre jogou. Foi muito rapidamente se mostrou pronto para jogar. E como é que um jogador desse, como eu disse anteriormente, não, em momento algum, chamou a atenção de grandes clubes? E ainda bem para o futebol brasileiro, porque o Flamengo tem o elenco que tem, graças a que tem demonstrado a capacidade de reforçar efetivamente o seu elenco, sem necessidade de gastar aquilo que o Palmeiras está a gastar para ter um elenco muito mais fraco do que o Fluminense. Do que o Flamengo. Agora, porquê que me saiu o Fluminense? Porque é do Fluminense, um Fluminense que eu quero acabar este vídeo. Para dizer o quê? O Fluminense fez uma aposta, está a fazer uma aposta extremamente arriscada, mas que tem conseguido fazer isso com certo êxito. Que é o quê? É jogar, é formar uma equipa com jogadores já bem veteranos, quanto a mim demasiado veterano, que eu só acho que eles têm levado isso um tanto ou quanto ao exagero. Se o Fluminense for capaz de, sem abandonar essa ideia, de resgatar alguns jogadores que, embora tenham uma idade bastante avançada, ainda pode representar uma força significativa, inclusivamente para ajudar os jogadores que venham da base. Se o Fluminense for capaz de fazer isso, usando a sua base, e o Flamengo tem tradição de formar excelentes jogadores e fazer mais algumas contratações pontuais, porque é possível sim formar-se excelentes equipas apenas com um bom scouting feito sem sequer precisar de sair do mercado brasileiro. E no caso do Fluminense, o Fluminense pode até usar o mercado sul-americano, porque há jogadores no mercado sul-americano de valor que não é preciso um investimento significativo para trazer para jogar no futebol brasileiro. Se fizer um bom trabalho a esse nível, o Fluminense, mantendo essa política de usar alguns jogadores mais veteranos, poderá ter um resultado ainda melhor. Eu só acho que o Fluminense está a cair um tanto ou quanto no exagero. É uma equipa veterana demais, e isto, acredito que eu estou a gravar este vídeo antes do último jogo do Fluminense da fase de grupos. Não sei como isto vai correr, mas não me surpreenderia que, talvez não já no próximo jogo, mas algum momento da fase a seguir, que a equipa venha a ter uma queda bastante significativa. E muita gente irá dizer: esta queda significativa é a prova da falta de qualidade do futebol brasileiro. E quanto a mim,
não será isso. Isto vai ser reflexo do facto de ter um elenco com demasiados jogadores bem acima dos 30 anos, alguns com 40 anos e mais. Eu acho que é um exagero. Agora, também é curioso olhar para isso e ver o Fluminense a praticar um futebol muito superior, e não tem nenhum problema dizer isso, muito superior àquele que está a ser praticado pelo Palmeiras. Claro que eu não gostei daquele jogo contra o Ulsan da Coreia. O Fluminense mostrou muita vulnerabilidade, e que vulnerabilidade é essa? Que tem muito a ver com a idade do elenco. Porquê? Porque com o elenco que o Fluminense tem, quando ele parte para um jogo mais aberto, mais ofensivo, a equipa tem naturalmente dificuldade de recuperar em situações de contra-ataque, porque aqueles jogadores já não têm a capacidade que tiveram no passado. Então, o Fluminense continua a ter uma excelente equipa para jogar num bloco baixo, em que não seja pedido aos jogadores um esforço muito grande de correrias. Agora, quando por necessidade ou por decisão técnica resolve jogar um futebol mais aberto, aquela equipa, não por falta de talento, mas devido à idade que tem muita dificuldade em fazer isso. E isso, como eu disse, não prova que o futebol brasileiro é, como muita gente em Portugal, de uma forma absurda, como eu disse, de uma forma em que eu sequer vou perder o meu tempo a discutir, comparava o Brasileirão com o Campeonato Português, como se no Brasileirão houvesse jogos como Porto, Benfica, e a jogar contra Famalicão, Casa Pia, Rio Ave, Famalicão. Não tem isso no Campeonato Brasileiro. O Porto a jogar o que joga hoje, e assim como o Braga, que até ficou abaixo do Porto, eu acho que dificilmente, se jogasse o Brasileirão, dificilmente escaparia do rebaixamento. Estaria ali a lutar para não ser rebaixado nos 4 primeiros lugares. E quanto ao Benfica e o Sporting, também não tem nenhum problema em dizer isso, competiriam neste momento por uma posição na Libertadores. Mas só competiria porque o Brasil costuma levar para a Libertadores 7 ou 8 equipas. Porque se fosse levar 4, provavelmente nem para isso competiria. Algumas pessoas aqui em Portugal podem ficar chocadas com isso, podem não gostar daquilo que eu estou a dizer, mas eu conheço as duas ligas e digo uma coisa: com exceção dos jogos entre os grandes, a maior parte dos jogos da Liga Portuguesa, mas nesse aspecto não só da portuguesa, da espanhola também. Eu acho que só da língua inglesa que é um bocado diferente. É um porre, como se diz no Brasil, é um porre. Não se aguenta. O futebol com o Porto este ano, eu mesmo sendo torcedor do Porto, eu não fui capaz de assistir aos jogos de futebol com o Porto. Aquilo era miserável demais, aquilo era um futebol pobre demais. Como disse, para ver aquilo, porque eu sou adepto de futebol com o Porto, gosto muito do futebol com o Porto, torço muito pelo futebol com o Porto, mas gosto sobretudo de futebol. E eu não tenho capacidade de ficar 90 minutos ou mais a assistir a um jogo de futebol que muitas vezes parece um jogo de equipas amadoras. Tenham paciência. E algumas pessoas do Futebol do Porto poderão ficar chocadas comigo, poderão não gostar do que eu estou a dizer, mas ponham um pouco a paixão de lado e olhem para aquilo. Aquilo não é nada. Agora, eu também, sinceramente, e aqui pode até soar contraditório, eu não culpo o Vilas Boas por isso. A questão é que o Vilas Boas herdou as contas do clube numa situação absurda. E que, sim, o Futebol do Porto, a primeira coisa que tem que resolver é o problema do saneamento das suas contas. Eu acho que o Vilas Boas entrou cometendo, sim, um erro, quanto a mim, extremamente grave, que foi de não ter conversado com o Sérgio Conceição para o Sérgio Conceição se manter na equipa, porque para mim o Sérgio Conceição é hoje um dos melhores treinadores, junto com o Rubem Amorim. Para mim são os 2 melhores treinadores portugueses da atualidade, e por uma questão de disputa, de rivalidade,
Não sei de que tipo de problema havia entre o Vilas Boas e o Sérgio Conceição. Ele acabou indo embora e, para mim, foi um erro crasso. Agora, fora isso, em relação à gestão que ele está a fazer para sanear as contas do clube, bom, meus amigos, isso é o deserto que o Porto provavelmente vai ter que encarar, atravessar. Olha, um deserto que o Flamengo teve que encarar há uns anos atrás, em que de um clube praticamente falido, entrou uma direção que entendeu que era necessário primeiro sanear as contas do clube, apostou nisso e com relativo sucesso, porque não acabou por não afetando grandemente a campanha do clube. Nesse espaço de tempo, o Flamengo conseguiu inclusivamente um campeonato nacional. Mas foi graças a esse saneamento das contas que o Flamengo hoje tem uma situação financeira invejável, inclusivamente em relação à maioria dos clubes europeus. O Flamengo tem as suas contas perfeitamente controladas, não precisa de vender jogadores para ter um resultado financeiro invejável e, graças a isso, se transformou para mim, sim, vai ser exagero, muita gente no Brasil vai achar que eu estou a exagerar, uma equipa de primeiro tabuleiro de futebol mundial. Bom, este vídeo, mais uma vez, acabei por me estender mais do que queria. Ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.